A Bíblia está repleta de punições fabulosas infligidas por um Deus vingativo. Essas lendas de morte e destruição podem não estar apenas no passado da humanidade, mas também no seu futuro. Mas se tivermos de enfrentar a ira de Deus novamente, talvez seja muito pior. Inundação, praga, fogo, apocalipse. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, né? E hoje estou aqui para falar um assunto de novo polêmico, né? O assunto é o seguinte, né? Quem é mais coerente? Um homem-bomba islâmico, um radical que sai explodindo tudo, ou um crente? Não, vamos dizer assim, um crente aqui no Brasil. Quem é mais coerente? Né? Aproveitando a oportunidade, eu vou pedir aí ao pessoal que não esqueçam de dar um like se gostar do vídeo, entendeu? Porque isso aí sustenta o nosso canal, ajuda muito, entendeu? Então, por favor, não esqueçam de dar um joinha se gostaram do vídeo, valeu? Então, olha só, vamos parar para pensar, né? Radical islâmico, né? O cara tem ódio de tudo, o cara segue lá o Alcorão, segue lá as leis islâmicas, seja lá o que for, né? As leis do Alcorão falam para matar homossexual, para matar os infiéis a Deus, né? Para matar aqueles que pervertem as leis de Deus, né? Quem é mais coerente, né? Um crente aqui no Brasil, né? Um crente atual aí que distribui sopa na rua para os pobres, né? Os mendigos, né? Um crente que fica aí fazendo ladainha na igreja, ou berrando, se descabelando, igual os pentecostais, né? Crente que se diz pacífico, né? Porque as religiões aqui no Brasil supostamente são pacíficas, né? Mas vamos lá ver o lado da coerência. Quem é mais coerente? Né? Um radical islâmico que segue as leis à risca, as leis né, de Deus, as leis de Alá, ou seja lá do que for, né? Ou um crente? Né? Ao meu ver, sinceramente, um radical islâmico é muito mais coerente com a sua crença do que um crente brasileiro ou um cristão. Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o cristianismo se baseia em assassinatos, em tortura, em morte. Né? Isso é histórico. Né? O cristianismo não aboliu, né, o Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento não aboliu o Antigo Testamento. Né? Na realidade, o que foi abolido do Antigo Testamento foi só questões de interesse. Né? Por que, por exemplo, né, eu vou te perguntar, por que, por exemplo, a questão, né, todo mundo aí, os evangélicos hoje combatem a macumba, né, combatem os cultos afro, né? É muito comum aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Universal atacar os cultos afro, né? A igreja evangélica atacar o catolicismo, o sincretismo religioso, né? Porque o catolicismo ele tem muito em comum com os cultos afro, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, São Jorge, né? São Jorge no catolicismo, né? É chamado, né? O São Jorge no catolicismo é o Ogum, né? Nos cultos afro. Né? Muitos outros santos, né? Fizeram, né? Quando na realidade os jesuítas chegaram no Brasil e começaram a colonizar aqui, querer pregar a moral cristã, pregar a fé cristã, né? Eles esbarraram aqui uma cultura dos africanos. Né? Então, para não destruir essa cultura, eles fizeram o quê? Um sincretismo. Muitos santos da Igreja Católica, por exemplo, como eu citei o São Jorge, que é Jorge da Capadócia, né? Que é um santo lá europeu, ele fez um sincretismo, né? Passou a ser Ogum dentro dos cultos afro. Né? Então a Igreja Católica ela faz muito isso, né? É uma igreja muito política, né? É uma igreja que veio para colonizar, né? Que veio para se estabelecer aqui no Brasil, né? Vindo de Portugal, vindo de outros países, veio se estabelecer, colonização. Né? Então, obviamente, todos aqueles que colonizam, né? Eles sabem muito bem que não há como você destruir a cultura de um povo. Né? É muito mais interessante você fazer um sincretismo. Isso aconteceu também no cristianismo, né? Porque você vê, por exemplo, a figura de Cristo, né? Ela foi
intercambiada, né, com outras figuras da cultura pagã. Né? Por exemplo, na Bíblia não diz nada que Cristo nasceu em 24 ou 25 de dezembro. Né? Isso tem a ver com solstício de inverno, tem a ver com mitologia que envolvia as colheitas, que envolvia o culto ao sol. Né? Então, lá o Constantino, quando fez, né, em Constantinopla, fez aquele concílio de Nicéia, né, que reuniu os livros da Bíblia, escolheu o que prestava, o que não prestava, né? E escolheu as datas festivas que se comemora até hoje, né? Como Páscoa, né? Como o Natal, tudo isso são festas pagãs. Nada disso é cristão. Né? E as pessoas aceitam, né? Porque isso é sincretismo, isso é uma forma de colonizar um povo, né? Manter algumas tradições e né? infiltrar outras. Né? Então, o que acontece? Se você for parar para pensar, os cristãos aceitam todas as barbáries cometidas pelo Deus Jeová. Né? A cultura é judaico-cristã. Né? O Novo Testamento, qualquer cristão, né? A maioria dos cristãos não renegam o Antigo Testamento. E é muito comum ver nas igrejas citarem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Né? E o Antigo Testamento é feito de quê? O homossexual tem que morrer, não é? A mulher, né? A Bíblia em si é misógina, ou seja, odeia as mulheres, né? É patriarcal, é machista, as mulheres são colocadas abaixo de cachorro, né? A mulher não tem, pela lei, pelo mandamento judaico, a mulher não tem vez, né? Até Cristo mesmo não constituiu nenhuma apóstola mulher, né? Eram 12 apóstolos homens e ele como o centro, o mestre. Né? Não haviam mulheres no grupo de Cristo. Né? Como ele seguia o Antigo Testamento, a lei, né? Tanto é que Cristo fala nos evangelhos que não veio destruir a lei, mas fazer cumprir. Entendeu? Então o que acontece? O Antigo Testamento é respeitado, né? Cristo mesmo, né? Nos evangelhos. Não estou dizendo que existe um Cristo histórico. Estou falando aqui, né? No contexto bíblico. Né? Cristo mesmo pregava nos templos. Ele falava que o templo era a casa de Deus. E o templo era baseado na antiga lei judaica. Né? A antiga lei de Moisés era o templo dos patriarcas. Né? Então, dos sacerdotes. Né? Ainda que Cristo tivesse vindo a revolucionar alguma coisa, ainda assim ele aceitava o templo como a casa de Deus. Então o que acontece? Jeová era, né, biblicamente, um Deus assassino. Né? A matança de crianças era comum no Antigo Testamento. Né? Até no Novo Testamento, mesmo para proteger Cristo, os primogênitos foram mortos. Né? E Deus não fez nada. Né? Isso tudo no contexto bíblico. Né? Você vê que o Antigo Testamento aceitava a escravidão. Tem passagem na Bíblia que fala que se o escravo for açoitado e não morrer, tipo assim, for açoitado por uma outra pessoa que não seja o dono e não morrer, simplesmente que essa pessoa pague um valor lá, um certo valor lá ao dono. Né? E se morrer, ele tem que pagar um valor total pelo preço do escravo. Então, o escravo era o quê? Os negros. Né? As mulheres, tem passagem na Bíblia que falam que se a mulher for estuprada e não gritar, que a culpa é dela. A Bíblia fala que que a mulher é submissa ao homem, porque a mulher saiu do homem. Né? A palavra Bíblia, o mandamento bíblico fala o quê? Que Deus é a cabeça de Jesus, né? Que Jesus é a cabeça do homem e que o homem é a cabeça da mulher. Né? Então o que acontece? A mulher tem que servir ao homem, obedecer ao homem, o homem tem que obedecer a Jesus e Jesus tem que obedecer a Deus. É uma hierarquia. Só que a mulher está na base da pirâmide. Né? Isso é misoginia. A mulher, por exemplo, no Antigo Testamento, ela não pode ser. A lei, o mandamento bíblico não permite que a mulher seja pastora. Essas igrejas que permitem que mulheres sejam pastoras são igrejas que estão indo contra o princípio bíblico, contra o mandamento bíblico. A mulher menstrua, segundo a Bíblia, por maldição de Deus. A mulher sente as dores do parto, segundo a Bíblia, por maldição de Deus. Porque a mulher levou o homem, né, a ser rejeitado, a sair do Éden, a perder a condição, né, de perfeição do Éden. Foi a mulher que fez conluio com a serpente. O próprio Deus fala no Antigo Testamento que eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Então, nessa simbologia, se você for parar para pensar, esses evangélicos de hoje em dia são assassinos, porque eles não estão matando, eles não estão estuprando, eles não estão praticando a escravidão, mas eles aceitam todos esses preceitos, faz parte da cultura deles,
E eles aceitam, né? Quando você fala assim, por exemplo, por que Deus matou um monte de criança? Qualquer evangélico vai dizer, ele tinha as razões dele. Né? Qualquer evangélico vai dizer, não conteste a lei de Deus. Entendeu? Eles eram infiéis, como uma criança, um recém-nascido pode ser infiel. Né? Há passagens bíblicas onde Deus manda matar até os animais, manda matar crianças, manda matar animais, mulheres, crianças, homens, tudo, dizimar tudo. Né? Então, e os evangélicos de hoje em dia aceitam esse tipo de coisa. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo aqui entre, já que um radical islâmico, né, hoje em dia, né, o terror do momento, terrorismo é o quê? O grande pânico dos Estados Unidos, da Europa. Não, do Brasil não, porque o Brasil é um país tão miserável que não é nem foco de terrorismo. Né? Ainda bem, né, porque nós vivemos aqui. Mas enfim, é tão miserável, é um país tão ignóbil, né? Tão desconsiderado diante do mundo, que nem os terroristas estão preocupados com isso aqui, né? Eles acham que isso aqui não existe. Mas enfim, a Europa, os Estados Unidos estão preocupados com o terrorismo islâmico, né, do Oriente Médio. Por quê? Né? Por quê? Porque os radicais seguem o que está na Bíblia. Eles são mais coerentes, né? Eles são mais verdadeiros. Né? Apesar de eles matarem pessoas, mas eles matam pessoas, eles explodem locais, eles matam crianças. Mas isso está na lei deles. Está lá no Corão, está previsto que os infiéis têm que morrer, independente de ser criança ou o que for. Né? E você vê que o cristianismo que é praticado aqui no Brasil, ele prega exatamente a mesma coisa. No seu cerne, na sua raiz, na sua base, o cristianismo é genocida, né? É infanticida, é homicida, né? É racista, porque prega hegemonia, né? De um grupo de escolhidos, né? De pessoas que têm aptidão para crer, ou seja, genética. A teoria, né? A Bíblia, ela é geneticista, ela é racista, ela é fascista, ela é tendenciosa, ela favorece um grupo. Se você não estiver naquele grupo, você está execrado, você está passível de ser morto. Obviamente, nós vivemos aqui num país covarde, num país onde não existe, né, ideologia, não existe patriotismo, não existe senso de nação, né, de povo. Aí o que acontece? Nós lidamos com covardes, né? Nós lidamos com uma população de cristãos dentro desse país que professa uma coisa e faz outra. Né? Ninguém aqui pratica cristianismo. Ninguém nesse país pratica cristianismo. Aqui nesse país é praticado judaísmo. É doutrina da prosperidade. Entendeu? Dane-se você e eu que tenho que me dar bem. Né? Se você não for por mim, dane-se você. É mais ou menos o pensamento alemão, o pensamento nazista. Então nós vivemos num nazifascismo disfarçado de cristianismo. Né? Isso é sério e é grave. É por isso, meu amigo, que você aí que trabalha, que rala, né? Você que tem um pensamento diferenciado, que contesta, você está execrado. Se você não fizer parte dessa máfia, desses fascistas, né? Você não vai ter lugar ao sol. Né? Eu conheço casos de influência. Né? Nós sabemos casos aí, não vou citar nomes, né? Mas de igrejas, de corporações religiosas que estão agindo com influência política, que estão agindo com o chamado jogo de interesses, né? Lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, porque não tem que prestar contas, né? A Polícia Federal, ao Leão, né? Ao imposto de renda. Como é que pode uma instituição financeira com fins lucrativos, sim, né? Com call center, né? Com empregados, com tesoureiros, com almoxarifado, com frota de carros, comprando rede de televisão, com influências múltiplas dentro da política, se infiltrando nas escolas, com lojas para tudo quanto é lado. Como é que uma loja não tem fim lucrativo? Uma loja gospel, evangélica, né? Mídia corporativa, né? Para gravadoras de CDs, de DVDs, sem fins lucrativos. Que piada! Entendeu? Nós vivemos num mundo onde é uma piada, esse Brasil é uma piada. Então, o que eu estou falando, o paralelo que eu faço aqui é que
os radicais islâmicos são mais coerentes com a fé distorcida, irracional e assassina deles do que esses porcos que estão hoje aqui no Brasil, que se dizem religiosos cristãos, que se dizem bons, justos e honestos e dignos. Isso é uma praga, né? Porque eles não são coerentes, eles aceitam assassinato de criança, né? E os cristãos, assim como os islâmicos, não tem diferença, né? A religião judaico-cristã aqui no Brasil, se você pergunte a qualquer cristão, né? se ele aceita a morte de inocentes no passado, o assassino, extermínio de crianças, né? de um soldado de Moisés abrir a espada à barriga de uma grávida e o feto cair no chão. Pergunte se acham certo ou errado, né? Eles vão falar que Deus não se questiona. Eles vão falar que Deus estava certo, que Deus tem os motivos dele. Como eu já ouvi de que, por exemplo, o sofrimento na África é porque é um povo infiel. Eu já ouvi isso. Então, a mensagem aqui é essa. Pare e pense. Eu sei que o canal aqui é feito para os ateus, né? Quem está aqui me assistindo, né, já conhece essas ideias e já partilha dessas ideias, né? Mas a minha esperança é que isso vaze, né? É que essa informação vaze, além simplesmente dos ateus, mas que atinja outras pessoas, atinja o público de uma forma geral, para que essa loucura, essa insanidade, que é a religião judaico-cristã, né, seja repensada, seja reformulada e seja questionada, né? Então, vou fechar por aqui, é só um raciocínio, um pensamento, né, porque a revolta nos move. A revolta, infelizmente, nós que estamos aqui conscientes, lúcidos, estamos observando o que está acontecendo em torno, né? Eu estou revoltado, quem não está revoltado acho que ou já está morto, né? Ou não enterraram ainda, já está fedendo, né? Porque quem não está revoltado nesse sistema de coisas dominado por religião só pode estar ou alienado mental, né? Ou morreu e ainda não avisaram, né? Então um abraço aí para todos, né? Os amigos aí, vamos abrir essa consciência, estamos juntos pela propagação do conhecimento.